Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre o estudo das funções. Nesse vídeo eu vou explicar a atividade 12 do caderno do aluno da terceira série do ensino médio. Tá? É o caderno do volume 3. Uma atividade aí que envolve função exponencial e análise de grafo. Antes de explicar a atividade, vou pedir para você que assistiu o vídeo até o final, ou até onde você conseguiu entender, coloque aí nos comentários se você entendeu pela explicação do vídeo. Se você não entendeu, coloca o porquê também. Assim eu fico de feedback para melhorar os próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Atividade 12 é a seguinte, ó. O gráfico a seguir exibe a curva de potencial biótico HT para uma população de micro-organismos ao longo do tempo. Considerando a representação gráfica acima e as constantes reais A e B, a função que pode descrever esse potencial é... Então, notem só, eu tenho aqui um problema que está falando de uma população, tá? No caso aqui, olhando o gráfico, tá? Notem que a linha aqui do gráfico está subindo, então estou falando de um crescimento populacional de um micro-organismo, tá bom? E esse crescimento populacional ele chamou de H de T. Onde ele colocou no gráfico aqui o H de T? Está aqui, ó, no eixo da vertical, que é o eixo que a gente conhece como o eixo do Y. Então posso falar que o H de T é igual ao Y, beleza? E ele fala que o H de T cresce, né? A gente vê, ele não fala que cresce, mas a gente vê que cresce aqui através do gráfico. Então, é uma população que cresce ao longo do tempo t. E notem aqui que no gráfico, o tempo t, ele coloca aqui as informações no eixo do x. Então, eu posso falar que o tempo aqui corresponde ao x, tá bom? E ele também fala que eu tenho aqui as constantes reais A e B. O que são as constantes reais A e B? Eu vou ter um valor de A, que vai pertencer ao conjunto dos reais, e eu vou ter um valor de B, que também pertence ao conjunto dos reais. Beleza? Então, olha só, ele deu 4 funções aqui, para eu falar qual dessas funções é esse gráfico aqui. Então, só para a gente ler o gráfico, o que o gráfico está falando? Que no eixo do x, que é a minha variável, tá? Conforme a minha variável x vai aumentando, o valor do y também vai crescendo, tá? Então eu vejo que isso daqui é uma curva e é uma curva crescente, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou explicar aqui cada uma das funções para ficar mais fácil de entender, tá? Como é que ficaria o gráfico de cada uma das funções utilizando aqui o site do GeoGebra, beleza? Então vamos lá. Primeiro, A1. O que eu vou fazer? Eu vou assumir para as 4 funções aqui que o A vai ser 2 e o B vai ser 3. Da onde eu tirei esse A igual a 2, B igual a 3? Eu inventei. Eu escolhi um valor para A e um valor para B. Tá? Você pode fazer depois de assistir esse vídeo. Você entendeu? Você escolhe um valor para A e para B. Pode ser positivo ou negativo. E daí você vai lá no GeoGebra e constrói os seus gráficos. Beleza? Então, olha só. Após assumir aqui que o A é 2 e o B é 3, eu vou construir essa tabela aqui, ó. Primeira informação vai ser o x, o eixo do x, os valores do eixo do x. A segunda informação vai ser a função, tá? Quem é a função? A função aqui, ó, função A. Notem que na função A eu troquei o h de t por y, tá bom? Que lá no eixo, no gráfico aqui, ó, o h de t é o y. Nota que eu troquei aqui o A por 2, conforme eu mencionei aqui no quadro amarelo. Eu troquei o X por T. Desculpa, eu troquei o T por X. E por fim, eu troquei o B por 3, conforme está aqui no quadro amarelo também. Eu reescrevi a função mudando as letras e os números. A terceira coluna dessa tabela é o Y. Tá? A quarta é o XY. Então, o X é a minha... Vou escrever aqui, ó. Escrever só no primeiro, tá? Os outros vão ser iguais. É a minha variável. O y também é minha variável, tá? Aí eu vou explicar a diferença das duas variáveis. E a quarta coluna aqui vai ser o ponto no plano cartesiano. Então, o valor do x, ele falou assim, ó. O x, conforme são os números que estão no eixo lado real, ele começa do zero e vai até... No gráfico aparece até o 5, mas vai até o infinito. A gente vai trabalhar com esses valores aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Então, olha só.
quando x, vou escolher um valor para x, os valores estão no eixo do x aqui, vou colocar x e 0. Quando eu vou escolher um valor do x, tá? Você escolhe o valor. Eu escolhi x igual a 0. Eu vou reescrever a função aqui, ó, na primeira linha. No lugar x, vou colocar o número que eu coloquei aqui, 0. Vai ficar assim, ó, y é igual 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 3 é 3. E o resultado eu vou colocar aqui, ó, na terceira coluna. A quarta coluna vai ser assim, ó, 0, que é o valor do x que eu coloquei aqui na primeira, vírgula 3, que é o valor do y que está aqui na terceira, tá bom? Aí eu vou fazer vários pontos, tá? E daí eu vou ter o seguinte gráfico. Esse gráfico aqui, ó. Notem que o eixo que eu construí, né, o ponto que eu encontrei aqui, ele está aqui, ó. 0 do eixo do x, eixo do y. 0 do eixo do y, está aqui o 0. E ele sobe até o 3, ó. 1, 2, 3. Está aqui o ponto. Tá vendo que o ponto ele está em cima da linha rosa aqui, da linha roxa? Tá? Então eu com vários pontos consigo desenhar o gráfico. Segunda parte, vou escolher outro valor para x. Vou escolher x igual a 1. Vou colocar y é igual a 2 vezes x. Nesse caso aqui o x é 1. 2 vezes 1 mais 3. Então 2 vezes 1 é 2, mais 3 é 5. Então eu coloco aqui o ponto é assim, ó, quando o x é 1, o y é 5. Então, vou encontrar o 1 aqui no eixo do x, está aqui, e o 5 no eixo do y, está aqui. Se eu cruzar essas duas informações aqui, eu vou ter o segundo ponto, ó, chama de ponto B. Ponto A e ponto B, tá bom? Vou escolher outro valor para x, ó, x igual a 2. Y é igual a 2 vezes x, que é 2, mais 3, tá bom? Vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Quando o x é 2, o y é 7. Tá, ó, o x no plano cartesiano aqui, ó, o x está aqui, ó, 2, ele sobe até o 7, tá vendo? Então todos os pontos todos os valores de x que eu colocar aqui, eu vou ter um valor de y que o ponto vai passar nessa reta, tá bom? Então essa reta aqui é dada pela função y é igual a 2 vezes x mais 3, e essa é uma função polinomial do primeiro grau. Tá? A função polinomial do primeiro grau ela é uma reta. Nesse caso aqui, a reta está subindo, ela é crescente, porque o valor do A é positivo. Tá? Então, a minha reta é crescente. E notem aqui que essa reta corta o eixo do y no 3, que é o valor que eu tenho lá em cima. Tá bom? Então, a primeira não é o gráfico que foi dado lá do potencial biótico, né? Eu já vi que a primeira não é. Então, vou para a segunda. Beleza? Vamos lá. Segunda é o que? H de t é igual a vezes t ao quadrado mais b vezes t. Mesmo esquema, vou construir a tabela com 4 colunas e a função eu vou trocar o h de t por y, o a por 2, o b por 3. Tá bom? Vou escolher valores para x, ó. Vou colocar x igual a 0. Vai ficar assim, ó. Y é igual a 2 vezes 0 ao quadrado mais 3 vezes 0. Opa, 3 vezes 0. 2 vezes 0 é 0 e 3 vezes 0 é 0. Então, o ponto está aqui, ó. Já sei que esse gráfico 0,0 é a origem do plano cartesiano, tá bom? Eu já sei que esse gráfico passa na origem. O gráfico do caderno do aluno lá, ele não passa na origem, ele começa no 100. Então, esse eu também já consigo afirmar que não é o gráfico do potencial biótico, tá? Mas eu posso fazer outras simulações. Eu posso escolher outro valor de x. Vou colocar aqui, ó, x igual a 1. Y é igual a 2 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Ó, 2 vezes 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3. 2 mais 3 é 5. Então, quando o x é 1, o y é 5. Tá? Um último número. Vamos colocar x igual a 2. Y é igual a 2 vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Primeira coisa que eu faço, resolvo o quadrado, tá? 2 elevado ao quadrado é 4. Então aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes 4 vai ser 8. 3 vezes 2 é 6. 8 mais 6 é 14. Então quando o x é 2, o y vai ser 14. Vou pegar esses pontos aqui e vou colocar no plano cartesiano. Beleza? Ah, eu coloquei o gráfico diferente do que seria, tá?
Mas eu tenho aqui, ó, por exemplo, quando o x é 1 bateu, né? Ele só não está passando... Ah, não, todos os pontos estão aqui, ó. Primeiro ponto, ponto A é a primeira linha. Confundi, ó. Segunda linha eu coloquei como A. Primeira linha eu vou colocar como B, ó. 0 e 0, ele está na origem, tá aqui, ó. 2. E ponto C, quando o x é 2, o y vai ser 14. Ele nem aparece aqui, meu gráfico acaba no 7. Tá? Mas notem que o meu gráfico é uma parábola, tá bom? É uma parábola. E lá no gráfico do potencial biótico não é uma parábola. Toda vez que eu tiver uma função do tipo y é igual, no caso aqui, 2 vezes x ao quadrado, que eu tenho um x e esse x tem exponencial 2, eu vou ter uma função polinomial do segundo grau. Tá? Deixa eu arrumar aqui, que é mais 3x. É uma função polinomial do segundo grau ou uma função quadrática. Tá? Essa também não é função que representa o gráfico que está no problema. Então vamos para o C. Olha só o C. Mesmo esquema, tabela com 4 colunas. Na segunda linha eu vou colocar a função. Tá? Troquei o HT por Y, o A por 2, o B por 3. Notem que nessa função não tem X. Tá? Depois do sinal de igual, que fala que aqui é a expressão da função, não tem X. Tá? Então olha só o que acontece. Quando eu escolher um valor para X, eu vou colocar X igual a 1. Como é que vai ficar? 1 e y é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Ficou igual da função lá. 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 9 é 18. Então o ponto fica assim, ó, 1,18. Se eu escolher outro valor para x, vai ficar aqui, ó, x igual a 2. Y é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Tá vendo? Vai ficar igual, a segunda linha ficou igual à primeira. Então o resultado vai ser o mesmo, ó, 18. Conforme não tem x aqui, ó, não tem x na função, todo valor, independente do valor de x que você escolha, o resultado do y sempre vai ser 18. Beleza? Olha só como é que vai ficar o gráfico. Ó. Olha o gráfico aqui, essa linha laranja. Tá vendo? Ela está passando exatamente em cima do 18. Tá? E notem que essa linha laranja, eu vou chamar ela de reta R. Essa reta R ela é paralela ao eixo do x aqui. Ó. Tá bom? Então ela não vai encostar aqui embaixo. Né? Ela não tem uma inclinação. Então, essa função aqui é uma função constante. Então, ó, o item A, função polinomial do primeiro grau. Item B, função polinomial do segundo grau. Item C, função constante. Tá bom? Constante. Quando eu não tenho x aqui, tiver só valor numérico, a função vai ser constante. Tá? Normalmente ela aparece assim, ó. Y é igual a 2 ou y é igual a 3. Nesse caso, y é igual a 18. Beleza? Então, terceiro também não é. Aí na quarta, que é o H de T, mesmo processo. Eu faço tabela, 4 colunas. Segunda coluna é a função. Tá? Então ficou assim, a função y é igual a 2 mais x. Eu escolho um valor para x, vou colocar aqui, ó, x igual a 0. Então vai ficar y é igual a 2 mais 0. 2 mais 0 é 2 e o ponto vai ser 0,2. Tá aqui, ó, quando o x é 0, o y é 2 e o ponto está aqui, ó. Outro valor, ó, x igual a 1, y é igual a 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, então vai ficar 1,3. Tá aqui, o 2 vai estar aqui, né? Então o ponto vai estar aqui, ó, em cima da linha verde. Mais um valor só, x igual a 2, y é igual a 2 mais 2. 2 mais 2 é 4, ó. Tá aqui, 2,4. Quando x é 2, o y é 4. Se eu cruzar as informações, eu tenho um ponto em cima da reta também. Ó. 3 pontos em cima da reta. Tá bom? Notem que essa linha é igual à primeira. Tá? Então, essa também é uma função polinomial do primeiro grau, do tipo y é igual a 2 mais x. Tá? Olha esse 2 aqui. Ó. Tá aqui é onde corta o eixo do y. Nota que na primeira ele tinha colocado o x na frente e o y atrás. Usualmente a gente sempre coloca o x na frente. Ficaria assim, ó, y é igual a x mais 2. Não tem problema, pode inverter também.
Tá? Então, notem que eu fiz o gráfico das 4 funções e nenhuma aparece com a que está no caderno do aluno. Tá? Então, pode ter um erro de impressão lá. O correto é o seguinte, ó, é uma função exponencial. Tá? Então, na função exponencial, o que você tem que lembrar? Das potências. Então, eu coloquei aqui uma tabuada da potência de base 2, tá? Potência, quando eu falo aqui, ó, a elevado a x, tá? Sendo que o x é o meu expoente, tá aqui, ó, x é o expoente. O a é a base, tá bom? A expressão é isso que eu coloquei aqui, ó, isso daqui é a minha expressão. Então, essa é a minha expressão, tá? Então, potência de base 2. Base é 2, expoente é 0. Eu vou escrever 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 vai ser igual a 1. Mesma coisa, ó, 2, 1. A expressão é 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. Tá? Então, a potência aqui seria a população. Beleza? Então, o expoente, nesse caso aqui, no gráfico que está lá, seria o meu tempo. Então, conforme o tempo vai aumentando aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Olha o que acontece com a população, ó. 1, 2, 1, 2, 4, 8, 16. Está vendo? Ela está dobrando, ó. De uma linha para outra, o número dobra. Tá? E conforme vai passando o tempo, tá? O tempo vai aumentando de 1 em 1. A população vai dobrando. Como é que é o gráfico da função exponencial? É esse daqui, ó. As características, ela é uma curva, tá? Olhando da esquerda para a direita, ela é uma curva. Ela vai cortar o eixo do y exatamente no 1, tá? Porque quando 2 elevado a 0, aqui é 1. Então, toda função exponencial corta o eixo do y no 1, tá bom? A função exponencial eu vou escrever da seguinte forma, ó, y é igual a elevado a x, sendo que o a escolhi o valor 2, né? Então ficaria assim, a igual a 2 elevado a x no meu exemplo, tá? Nos valores que eu escolhi, mas a expressão que tinha que estar lá no caderno do aluno é essa daqui. Y é igual a elevado a x. Só que lá no caderno do aluno, a linha verde aqui, ela não cortava o eixo do y no 1, ela cortava no 100. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Conforme a escala do caderno do aluno lá não está bem feita, não tem essas linhas aqui, não tem toda a malha, não tem como precisar. Tá? Então, eu daria duas soluções. Conforme eu sei aqui que o 2 elevado a 0, né, a função seria y é igual a elevado a x. A elevado a x ele vai cortar no 1, mas o gráfico corta no 100. Tá? Ele corta no 1 quando o tempo aqui é 0. Quando t é igual a 0. Tá bom? Quando t é igual a 0, seria aqui a primeira linha da tabela. Deixa eu fazer de outra cor que está ficando bagunçado. Então, é a primeira linha da tabela. Tá? 2 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Tá? Então, o que eu tenho que fazer para que esse 1 vire 100? Então, primeira sugestão é acrescentar aqui no final 99. Tá? Porque eu sei que isso daqui, elevado a 0, é igual a 1. Então, se eu somar 99, eu vou ter uma expressão, uma possível expressão. Beleza? Uma outra forma que eu poderia escrever essa expressão, considerando que o gráfico corta o eixo do y no 100, é essa aqui, ó. Y é igual a elevado a x, tá? Lembrando que a elevado a x, quando o x aqui for 0, vai ser igual a 1, tá? O que eu posso fazer? Eu posso somar 99, eu posso multiplicar também. Eu poderia pegar a elevado a 0 aqui e multiplicar por 100. Então, essa também seria uma possível expressão. Beleza? O que eu teria que fazer é analisar o resto do gráfico aqui. Tá? Mas essas duas informações é o suficiente, considerando que lá não tem uma informação correta. Se tivesse uma alternativa correta, o que eu ia fazer aqui? Ó? Eu ia olhar as alternativas A, B, C e D. E a alternativa que tivesse assim, ó, AH de t, que é igual a elevado a t. A expressão que tivesse a elevado a t, eu já ia entender como que seria a expressão que representa uma função exponencial.
seria a minha alternativa correta. Tá bom? Então, duas coisas que você tem que entender aqui na função exponencial, que é importante você guardar. Primeiro que quando o valor do x aumenta, ele aumenta devagar, o valor do y aumenta muito rápido, tá bom? Então, ó, tá dobrando 1. Lá na linha 10, olha só o valor da população. Começou com 1, já está em 1024. Tá? Da mesma forma que esse crescimento aqui, então, quando vai aumentando a população, eu considero como crescimento populacional, eu posso ter também um decrescimento, porque eu tenho aqui ó, o valor 1, conforme vai aumentando aqui o valor do x, né? Lembrando que o expoente é o x, conforme vai aumentando o tempo, né? E o x era o tempo. Olha só como vai caindo aqui o valor da população. 1, 0,25, 1, 0,125. O gráfico vai ficar da seguinte forma. Ó. Notem que ela começa aqui em cima, o gráfico. Tá? Vou olhar da esquerda para a direita, ele começa aqui em cima, ele vai descendo. Então, é um decrescimento populacional. E notem que ele vai cortar aqui o eixo do y também no 1. Tá? Então, as características da função exponencial. Tá? Então, considerar aqui, fazer um plano cartesiano. Ela é uma curva crescente, tá? Nesse gráfico vermelho que eu fiz agora, ou uma curva decrescente nessa linha verde. Beleza? E ele tende sempre a cortar o eixo do y no 1. Se ele cortar num valor diferente de 1, é que foi acrescentado algum número na função exponencial. Beleza? Então essas são duas informações importantes que você tem que guardar para analisar a função exponencial. Para assim que bater o olho na função, já falar, essa é uma função exponencial. Tá bom? Então, quando ela sobe aqui, no caso do vermelho, é um crescimento populacional, então é uma função crescente, né? E no gráfico verde aqui, ela é decrescente. Como é que eu sei que ela vai ser crescente? O valor do A, que é o número que é a base do expoente, tá? Se ele for maior do, se o A for maior do que 1, a função é crescente. Beleza? Nesse caso aqui da linha verde, notem aqui que a base é 0,5. Então, se ela tiver entre 0 e 1, no caso ele não pode ser nenhum, nem o 0, tá bom? Então, a minha função vai ser decrescente. Beleza? Então, se a base aqui, ó, a base do expoente é o A. Tá? Se essa base aqui for maior do que 1, crescente. Se for um número entre 0 e 1, vai ser decrescente. Quais são os números entre 0 e 1? Pensando nos números, pensa em dinheiro. Ó. Eu tenho de 0 até R$1. Tá? Os valores de 0 até R$1 são os números entre 0 e 1. Tá bom? Então, faça lá suas simulações utilizando o GeoGebra. Escolhe o seu valor de A e de B e faça as simulações. Beleza? Bem, esse aqui é o gráfico. Tá? Então, conforme eu tinha falado aqui, ó, notem que ele corta o eixo do Y no X. Mas essas linhas vermelhas eu que fiz tentando encontrar outro ponto, mas não ficou muito evidente. Esse daqui seria um possível ponto, né? Quando o T é igual a 5, o H de T seria igual a 800. Beleza? Mas eu parei de fazer a malha quando eu vi que não tinha alternativa correta. Bem, espero que tenha gostado. Curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!